Para a nossa meditação de hoje, eu te convido a abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, e nós vamos ler uma parte da parábola, ou de uma das parábolas mais conhecidas pela igreja, a parábola do filho pródigo. Leio do versículo de número 25 até o versículo de número 32, que nos dizem assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar, Senhor. Durante esse mês nós cremos e buscamos a sua reconstrução, agora através desses valores que, como pilares, o Senhor tem levantado para sustentar a sua igreja. Nós cremos que esses valores brotam da tua palavra, e é por isso que nesse momento nós te buscamos e te pedimos: construa-nos, reconstrua-nos, levante em nós todos esses valores, esses pilares necessários para a vida e para a perpetuação da tua igreja aqui na terra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis a ti, porque o Senhor é nossa rocha e o nosso Redentor. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Muito bem, você já sabe, estamos reconstruindo. Deus está reconstruindo em nós a sua igreja, reconstruindo a igreja que lhe pertence da maneira que Ele deseja. Durante esse mês de maio, nós estamos pensando a respeito dos pilares de sustentação dessa igreja. Já lançamos os fundamentos, já entendemos que o fundamento da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo, sua pessoa e obra. Já demolimos aquilo que vem de nós e que impede a reconstrução que vem de Deus. E agora estamos levantando colunas, levantando pilares de sustentação, levantando aqueles que serão os sustentáculos da igreja, que Deus está reconstruindo em nós. Na semana passada entendemos que a adoração é um desses pilares, e que por adoração nós não estamos falando do culto solene, público, comunitário apenas, mas nós estamos falando da nossa vida entregue a Jesus, reconhecendo que Ele é o nosso Deus e Senhor em cada minuto que vivemos. Hoje eu gostaria que pensássemos um pouco a respeito da comunhão como o segundo desses pilares. E aí você vai me perguntar: mas falar de comunhão usando o texto do filho pródigo? Sim, nós vamos pensar a respeito da comunhão a partir da história do filho pródigo. Mas antes de olharmos para essa história, eu gostaria que você, junto de mim, então que nós pensássemos a respeito dos motivos pelos quais nós nos unimos ou podemos nos reunir enquanto igreja e que não são bíblicos e não fazem parte da vontade de Deus para nós. Em primeiro lugar, nós podemos nos reunir por afinidade. E quando nós nos reunimos por afinidade, nós começamos a desenvolver relacionamentos que têm por pressuposto ou por base o fato de que nós gostamos da mesma coisa, que nós torcemos para o mesmo time, o fato de que nós gostamos de um mesmo estilo litúrgico, nós gostamos de um mesmo livro da Bíblia, nós gostamos do mesmo
tipo de música, do mesmo autor, nós gostamos de coisas semelhantes. E é por isso que então nós nos reunimos. O problema desse tipo de reunião é que tão logo a convivência continue e prospere, nós descobriremos que nós também gostamos de coisas diferentes. E muitas vezes essas diferenças se tornam maiores do que todas as afinidades que temos. E quando isso acontece, toda a comunhão se esvai. Exatamente por isso que nós não devemos e não podemos basear toda a nossa comunhão em afinidades. Porque a Igreja de Jesus, ela não é essa comunidade de pessoas que pensam da mesma maneira. Ela não é essa comunidade de pessoas que gostam do mesmo estilo de música. Ela não é essa comunidade de pessoas que são conformadas a um molde e saem falando da mesma maneira, pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira. Não. A comunidade de discípulos de Jesus, que nós chamamos igreja, é essa reunião de pessoas que, ainda que sejam ou tenham sido criadas de maneiras completamente diferentes, ainda que gostem de estilos de música completamente diferentes, ainda que não encontrem, além da pessoa de Jesus, nenhuma outra afinidade, vivem em comunhão, porque apenas uma coisa as liga umas às outras. Uma coisa não, uma pessoa: Jesus. Mas esse é o primeiro motivo pelo qual nós não devemos nos reunir. Nós não devemos nos reunir por afinidade, mas nós também não devemos nos reunir por conveniência. E por conveniência eu quero descrever essa atitude que muitas vezes temos de ignorar as nossas diferenças, de ignorar não só as diferenças, mas as ofensas que nos são feitas, simplesmente porque nós não queremos arrumar problema, ou não queremos nos desgastar, ou porque não queremos a parte difícil dos relacionamentos, que é o colocar os pingos nos is, que é o acertar ou acertar as arestas, que é o resolver os conflitos. Mas perceba, porque a comunhão por conveniência também não nos satisfaz e não nos define enquanto igreja. Porque a comunhão por conveniência não se sustenta. Os conflitos varridos para debaixo do tapete continuam debaixo do tapete e de repente alguém vem, levanta o tapete e expõe tudo aquilo que nós não resolvemos, porque era mais conveniente assim. Alguém vem e aponta para aqueles problemas que nós não solucionamos, para o perdão que não foi dado, para o perdão que não foi recebido, para o perdão que não foi pedido. Alguém vem e aponta para o fato de que os nossos relacionamentos, porque são convenientes, também são superficiais. E tudo que nós temos como entendimento de comunhão, ruim. Ou vai. E nós desfrutamos ou percebemos a ruína dos nossos relacionamentos, porque tão somente nós não tocávamos nesse assunto porque não era conveniente, e nós não falávamos com tal pessoa porque não era conveniente, e nós não queríamos resolver aquele problema porque também não era conveniente. Era mais fácil deixar as coisas como estão, fingir que está tudo bem, ainda que nada estivesse. Então, agora, diante disso, eu gostaria de olhar para o texto que lemos e entender biblicamente onde a comunhão bíblica se fundamenta. Entender onde a comunhão que o Senhor Jesus nos chama a ter uns com os outros se fundamenta. Mas para que nós entendamos isso, nós primeiro precisamos olhar para o começo do capítulo 15 de Lucas, quando os fariseus, os escribas, vendo Jesus comendo com publicanos e pecadores, agora se aproximam dele e dizem: este recebe pecadores e come com eles.
Este homem é um impuro, Jesus é um impuro. E aí perguntaríamos por quê? Porque ele recebe pecadores e publicanos e come com eles. E nós precisamos dar um passo além e agora olhar para a história que lemos, principalmente para a reação do filho mais velho, quando descobre que seu pai não só aceitou o filho mais novo de volta em casa, como o restituiu com toda a honra e privilégios que ele tinha como filho. E precisamos olhar para a sua reação. Porque no versículo de número 29 ele diz: há tantos anos te sirvo, e sem já nunca transgredir uma ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para comer com meus amigos. Mas vindo, porém, perceba, ele não fala o meu irmão, ele fala este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele novilhos cevados. E nesses dois versículos, um versículo que mostra os fariseus e os escribas criticando Jesus e se indignando com o fato de que Jesus recebe e come com publicanos e pecadores, como que dizendo: estes não são nossos irmãos, com eles nós não temos comunhão, é inconcebível que este mestre sente-se à mesa e tenha comunhão com esse tipo de pessoas. E também com a atitude do irmão mais velho, que diante ou no alto de toda a sua indignação, chega até Deus dizendo, ou chega até o pai dizendo, este teu filho, não este meu irmão, como que dizendo, eu não quero saber desse rapaz, eu não tenho relações com ele, eu não sei de onde ele veio e também não quero saber para onde ele vai. Ele para mim não existe, ele já não faz mais parte do meu ciclo de relacionamentos, da minha rede de comunhão, ele não faz mais parte daqueles que eu chamo de família. E é interessante nós, diante dessas duas atitudes, nos enxergarmos muitas vezes. Porque nós, muitas vezes, somos parecidos com esse tipo de pessoa, que olha para tudo que Jesus está fazendo, ou olha para o amor do Pai, para com seu Filho, de maneira incondicional, abraçando, perdoando, recebendo, e nós dizemos, nós não aceitamos esse tipo de pessoa. Esse não é o tipo de pessoa que nós queremos dentro das nossas igrejas. Esse não é o tipo de pessoa que nós queremos ter comunhão com elas. Esse não é o tipo de pessoas que nós chamamos de irmão. Então eles podem até ser filhos, mas eles nunca serão irmãos. Nós muitas vezes nos pegamos fazendo isso. Nós muitas vezes queremos excluir da família aqueles que brigaram conosco, aqueles que nos magoaram, aqueles que nos feriram e precisam não do nosso ódio, mas do nosso perdão. Nós muitas vezes queremos, do ponto de vista da nossa santidade, da nossa pureza, que também é falha. Queremos limitar a nossa comunhão àqueles que são afins a nós, aqueles que são tão puros e tão santos como nós somos, ou pelo menos nós pensamos assim. E em pensando dessa maneira, em agindo dessa maneira, nós acabamos cometendo o mesmo erro do filho mais velho, da história do filho pródigo. Nós acabamos cometendo o mesmo erro dos escribas e dos fariseus. Nós estamos fazendo a acepção de pessoas e nós não estamos reconhecendo por irmãos aqueles a quem Deus chama de filhos. E por isso nós estamos em pecado. E se nós continuarmos agindo dessa maneira, o pilar da comunhão que sustenta a nossa igreja nunca será erguido da maneira correta, da maneira bíblica. Porque sim, a base, o motivo da comunhão que temos uns com os outros é o fato de que
tanto eu, quanto você, quanto qualquer outro que nosso Senhor Jesus salvou, é chamado pelo Pai de filho e é, portanto, chamado por mim e por você de irmão. A base da nossa comunhão é o fato de que todos aqueles que foram salvos por Deus, através do sacrifício de Jesus, sentam à mesa com Cristo e participam dela, não porque têm afinidades, mas porque foram convidados pelo noivo a fazer parte da igreja, sua noiva. Comem do pão e tomam do vinho, participam da mesa e sentam-se junto a Cristo neste lugar. De modo que agora eu gostaria de olhar para a resposta do Pai, ou melhor, para a resposta de Jesus, e como ele responde aos fariseus e escribas, e depois para a resposta do Pai, como ele responde ao filho mais velho. Então entendermos qual ou quais são as bases para esse pilar que Deus está erguendo entre nós, que é chamado comunhão. Em primeiro lugar, quando Jesus é questionado pelos fariseus e pelos escribas, ele conta 3 histórias. A primeira delas: um homem tinha 100 ovelhas, e em voltando para o aprisco, ele deu conta que perdeu uma delas, e então ele deixou 99 ovelhas no meio de um deserto, e foi em busca de outra, ou daquela que se perdeu, e quando a encontrou, tomou-a nos braços, e celebrou o fato de ter encontrado a ovelha que estava perdida. Primeira questão: a parábola nos é proposta por Jesus com a seguinte pergunta: qual dentre vós não faria isso? E a resposta lógica para essa pergunta é: ninguém faria isso. Para e pensa. Ninguém deixa 99 ovelhas no meio do deserto, correndo o risco de serem atacadas por um lobo, por um animal, correndo o risco de se perder, para ir atrás de uma única ovelha. Você usa esse ditado, eu uso esse ditado. A lógica da nossa cultura é completamente diferente do que Jesus está propondo. A gente diz: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Mas Jesus diz que existe alguém que se compara a um homem, um pastor, que quando perde uma única ovelha, deixa as outras 99 no meio do deserto e vai em busca daquela que se perdeu, e quando a encontra faz uma festa e gasta mais do que aquela ovelha de fato vale, porque a ovelha estava perdida e foi encontrada. Mas Jesus propõe uma segunda história, e a segunda história também começa com uma pergunta: qual dentre vós, ou qual é a mulher que quando tem 10 dracmas e perde uma, acende uma lâmpada, uma lâmpada que é sustentada ou tem como combustível o azeite, e vai vasculhando toda a casa para procurar a dracma que se perdeu, e depois quando a encontra faz uma festa e chama os seus vizinhos, porque aquela dracma que estava perdida foi encontrada? A resposta é: ninguém faz isso. Porque o azeite para sustentar a luz da lâmpada custa mais caro do que uma dracma. Porque a festa que é dada logo em seguida, quando se acha a dracma, custa mais caro do que a própria dracma. Então, pela lógica da nossa cultura, se você tem 10 dracmas e perdeu uma, você fica feliz com as 9 que você tem. Mas, para Jesus, uma dracma vale mais do que qualquer outra coisa no mundo. E é por isso que uma mulher, quando perde a dracma, não mede esforços para encontrá-la, e quando a encontra, não mede esforços para festejar o fato de que a dracma que estava perdida foi encontrada. E aí nós temos a terceira história, a história do filho pródigo. E quando nós entramos na história do filho pródigo, nós ouvimos falar de um pai que tinha 2 filhos, e que, ainda que fora de tempo, perdeu um dos seus filhos, que não queria mais ficar em casa, resolveu aproximar-se dele e dizer: pai, eu cansei dessa vida, me dá a minha herança, eu quero viver
eu quero sair de casa, eu não quero mais nada daquilo que o Senhor tem para me oferecer, a não ser o dinheiro. E o filho então toma a sua parte da herança, sai de casa, vive dissolutamente, gasta tudo que tem, chega ao fundo do poço e depois se afunda mais um pouco, e ele se vê trabalhando com porcos, de uma maneira que nem os empregados da casa de seu pai trabalhavam, sem poder comer. E de repente, ele tem a ideia de voltar para casa. E da mesma maneira, como nas duas últimas histórias, aqueles que foram perdidos e depois encontrados tiveram a sua volta celebrada, quando o filho decide voltar para casa, o pai resolve fazer uma festa, porque o filho voltou. E diante de tudo isso, o pai simplesmente é abordado pelo filho mais velho, que diz: que absurdo, não faz sentido, o Senhor está dando uma festa, esse filho que o Senhor tem já pegou a parte dele na herança, ele já gastou tudo que ele tinha, com o que ele queria gastar, ele humilhou o Senhor, dizendo que, em outras palavras, ele preferia o dinheiro do que a convivência com o Senhor. E o Senhor devolve a ele o acesso à nossa casa. O Senhor o trata como filho. E mais do que isso, o Senhor o trata como o Senhor nunca me tratou. Então a resposta do pai para aquele filho mais velho é a seguinte: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aqui, quando Jesus nos conta a resposta do Pai, Ele nos ensina 3 lições com as quais eu quero terminar, que são muito importantes para que nós entendamos e pratiquemos a comunhão que Deus espera que nós tenhamos. Porque, em primeiro lugar, através dessa resposta do pai para o filho, eu entendo que a comunhão entre nós, ela é fruto da nossa comunhão com Deus. O filho mais velho, ele se indigna porque ele diz: pai, eu sempre estive aqui em casa, eu sempre te obedeci, eu sempre fiz tudo o que eu queria, ou o que o Senhor queria que eu fizesse, mas eu nunca tive prazer em nada disso. Eu nunca pude me alegrar com os meus amigos, porque eu sempre achei que tudo que a gente tinha pertencia ao Senhor, não também a mim. E aí então, diante disso, o pai diz: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que é meu é seu também. Em outras palavras, ele está dizendo: meu filho, sabe por que eu nunca te dei? Porque você nunca precisou pedir, era só pegar, era só bater na porta do meu quarto e entrar para conversar, era só falar comigo, era só pegar uma ovelha ou um novilho que é seu também e se alegrar com seus amigos. E com isso eu entendo que a nossa comunhão é fruto da nossa, ou a comunhão entre os irmãos é fruto da comunhão com Deus. Porque, em outras palavras, se nós não entendemos e buscamos a Deus como Pai, nós nunca nos entenderemos como irmãos. Se nós não desfrutamos do nosso relacionamento com o Pai, nós nunca desfrutaremos dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Porque a nossa comunhão uns com os outros começa na nossa comunhão com Deus. Se eu puder dizer isso de outra maneira, eu vou dizer: nós só somos irmãos porque somos filhos de Deus. E se nós não buscarmos esse relacionamento com o Pai, nós não reconheceremos o relacionamento que temos com os seus filhos. O filho mais velho estava na casa do pai, mas não gozava dos privilégios de estar lá. Ele obedecia o pai porque tinha medo, não porque amava o pai acima de todas as coisas.
E é por isso que quando o irmão mais novo volta, expressando todo o seu arrependimento e o amor que ele tinha pelo pai, e então recebe do pai todo o amor que o pai sentia por ele, ele se indigna, ele se revolta, ele se sente transtornado porque ele não tem relacionamento com seu pai. Então ele também não consegue admitir que o seu irmão tenha de uma maneira tão fácil e tão graciosa. Porque através da história do filho pródigo eu entendo que o nosso relacionamento com Deus é a base para o nosso relacionamento uns com os outros. Não dá para eu te chamar de irmão se eu não chamo Deus de pai. Não dá, eu não vou conseguir perdoar se Deus não estiver comigo e se eu não entender que o perdão é um mandamento de Deus. Eu não vou conseguir amar se Deus não estiver comigo e se eu não entender que o amor é um mandamento de Deus. Eu não vou conseguir suportar se eu não entender que Deus está comigo e se eu não entender que o suportar é também um mandamento de Deus. Portanto, a comunhão é fruto dessa comunhão que temos com Deus. Nós só chamamos uns aos outros de irmãos porque chamamos Deus de Pai. Mas em segundo lugar, a resposta do pai ao filho mais velho também me ensina que a comunhão é fruto do nosso prazer no cumprimento da missão. Ele diz: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos. A comunhão não é só fruto do nosso relacionamento com Deus, mas é fruto do prazer que temos nesse relacionamento, do prazer que temos em obedecer a Deus, do prazer que temos em seguir a sua palavra, do prazer que temos em obedecer aquilo que Jesus nos ensinou, do prazer que temos em carregar sobre nós o caráter de Cristo, de sermos conformados ao caráter de Cristo, de termos em nós a vida de Cristo através do Espírito Santo que habita em nossos corações. A comunhão é fruto disso. E quanto mais próximos e prazerosos estivermos nessa vida de comunhão, com muito mais facilidade nós obedeceremos à voz de Deus quando Ele nos convidar a amar aqueles que de outra maneira nós não amaríamos, a perdoar aqueles que de outra maneira nós não perdoaríamos, a estar do lado e suportar aqueles que em outras circunstâncias nós não suportaríamos. Porque a comunhão, ela é fruto do prazer que nós temos na obediência a Deus. Mas por fim, a comunhão é fruto do entendimento da obra de redenção de Deus por nós através de Cristo. O Pai diz: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era necessário que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão, e perceba, o pai diz: este teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. A única coisa capaz de nos levar à comunhão com aqueles que são diferentes de nós, com aqueles que não é para nós conveniente termos comunhão com eles, é o entendimento de que Deus, assim como nos salvou, também nos salvou. Assim como nos redimiu, também nos redimiu. Assim como nos deu vida enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, também deu-lhes vida enquanto eles estavam mortos em seus delitos e pecados. Assim como nos encontrou enquanto nós estávamos perdidos e afundados no lamaçal de pecado no qual vivíamos, também os encontrou enquanto eles estavam perdidos e afundados no lamaçal do pecado no qual viviam. E enquanto não entendermos que essa obra de redenção, essa obra de salvação, essa obra onde nós somos limpos, lavados, perdoados pelo sangue de Jesus, nos nivela
nos faz iguais, nos faz irmãos, nos faz entender que não temos direito a nada, mas que tudo que recebemos é de graça. Nós nunca conseguiremos celebrar o fato de que outras pessoas diferentes de nós também foram amadas, perdoadas, limpas, libertas do pecado, redimidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a comunhão é fruto do nosso relacionamento com Deus, porque ninguém consegue chamar o outro de irmão se primeiro não chamar a Deus de Pai. A comunhão é fruto do prazer que temos em obedecer a Deus e cumprir a nossa missão. Porque enquanto nós obedecermos a Deus, porque temos medo dele, nós sempre nos relacionaremos por conveniência, mas nunca com a alegria de pertencermos uns aos outros. Por fim, a comunhão é fruto do entendimento profundo da obra de redenção de Deus por nós através de Cristo Jesus. É porque nós sabemos que fomos salvos, perdoados, limpos através do sacrifício de Jesus. É que também podemos reconhecer que outras pessoas foram salvas, limpas, perdoadas e redimidas pelo sacrifício de Cristo Jesus. E eu oro para que Deus te abençoe. Eu oro para que Deus me abençoe. Eu oro para que Deus abençoe a nossa igreja, para que Ele levante entre nós esse pilar, esse sustentáculo que é a comunhão. Para que durante essas semanas em que nós estamos longe uns dos outros, vocês não estejam separados uns dos outros. Para que durante esse tempo nós sejamos levados a refletir na importância de perdoarmos aqueles a quem nós precisamos perdoar, a importância de pedir perdão àqueles a quem nós precisamos pedir perdão, a importância de restaurarmos e reconstruirmos os nossos laços com Deus e uns com os outros. Porque Deus está reconstruindo a sua igreja e Ele está levantando em nós esse pilar chamado comunhão. Que eu e você então aprendamos a dia após dia viver sendo sustentados pela comunhão que Deus promove entre nós através de seu Filho Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela comunhão que nós temos contigo e obrigado pela comunhão que temos uns com os outros. Obrigado porque através da sua obra nós somos feitos teus filhos e obrigado porque quando somos seus filhos somos também feitos irmãos, muitos irmãos. Derrama sobre a sua igreja quebrantamento, para que a sua igreja tenha um coração humilde o suficiente para pedir perdão e perdoar, para reconstruir laços que foram rompidos pelo tempo, pelas atitudes feitas no tempo. Derrame sobre a sua igreja, Senhor, o entendimento do seu evangelho, o entendimento da sua palavra, um prazer em obedecer os seus mandamentos, uma vontade profunda de ter comunhão com o Pai, para que assim, quanto mais próximos do Senhor estivermos, tanto mais próximos uns dos outros também estaremos. Senhor, nos abençoe, promova em nós essa comunhão e reconstrua-nos através dela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E agora, irmãos, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas do nosso Espírito Santo estejam sobre vós, e sobre vós permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém. Que Deus te abençoe e que Ele continue a falar no seu coração através da sua palavra. Até o nosso próximo encontro.